Muito bom dia para você, está começando Bom Dia, Bom Jesus, obrigado pela sua companhia, obrigado por estar acompanhando aqui a nossa programação na Rede Bom Jesus. E mais uma segunda-feira junto com você, trazendo o tema da sinodalidade, um despertar para a comunhão, missão e participação. Esse é o nosso tema de hoje e nós vamos conversar sobre isso, batendo um papo aqui com o Padre José Vicente, levando mais um pouco de reflexão, uma mensagem bacana para você aí na sua casa. Padre José Vicente, ótimo dia, obrigado pela companhia, mais uma semana. Ótimo dia, Valquíria, ótimo dia, querido e querida irmã que nos acompanha pela Rede Bom Jesus. Mais uma segunda-feira, mais uma semana e agora já mês de novembro, hein? Mês de novembro começando, né? Nós tivemos aí 2 dias importantes no início de novembro, celebramos Todos os Santos, celebramos os fiéis defuntos, né? Os finados, e lembrando de todas essas pessoas tão importantes na nossa vida, todos os santos também que são exemplos para nós, e lembrando da sinodalidade a partir dessas pessoas, né? Dessa construção do caminhar juntos. Lembrando também das eleições, né, que ocorreram nesses dias. Tivemos também aí essa festa da democracia que a gente chama, né, que todo mundo tem o seu direito de expressar o seu voto e que tivemos aí uma eleição e um momento de uma oportunidade de ir e escolher, né? Cada um teve o seu direito e sua oportunidade, e isso é muito importante de aproveitar. E agora nos resta rezar. Rezar para que tudo corra bem, que tenha bons frutos. E a gente começa aqui o nosso programa do Bom Dia, Bom Jesus com você aí de casa, agradecendo mais uma vez a sua companhia. E para começar esse dia, claro, iluminados pela palavra que nós vamos ouvir agora com o Padre José Vicente. Muito bem, então como nós vamos tratar desse tema da sinodalidade, vamos conversar em cima dessa proposta do Papa Francisco. Eu trouxe aqui também então um trecho do Evangelho de Lucas, no capítulo 22, nos versículos 24 a 27, que diz: surgiu então entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. E Jesus, porém, lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem o poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não seja assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e o que manda como quem está servindo. Afinal, quem é maior, o que está à mesa ou o que está servindo? Não é aquele que está à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então trago esse trecho, esse texto da Palavra de Deus, então tirado do livro de Lucas, do Evangelho, para enriquecer a nossa reflexão. Porque a sinodalidade proposta pelo Papa Francisco não é algo recente na igreja, né? Não é algo novo, né? Na verdade é a identidade da igreja, desde o seu princípio, ser uma comunidade sinodal, uma comunidade de comunhão, missão, participação. Esse é o desejo, então, da igreja, e da qual o Papa Francisco traz essa temática bem agora recente, no sentido de despertar em cada um de nós realmente a sinodalidade, ou seja, de viver a comunhão, de viver a participação, de estar participando e de viver a missão, né? Então é ressaltar isso no nosso coração. E aí o trecho então do Evangelho vai nos colocar o próprio Jesus no meio de vós como aquele que serve. Então não é questão de poder, não é questão, né, de maior ou de menor, mas é aquele que está no meio de nós como aquele que serve. A sinodalidade nada mais, nada menos que de nos colocar nesse diálogo, né, de estar juntos, fazer o processo juntos, caminhar junto, porque é o que Jesus faz, né? Se coloca junto no caminho conosco.
que a gente esteja no caminho, então, todos juntos, né? Pensando nessa sinodalidade, no nosso papel aí também de cumprir com a nossa missão, com a nossa participação em comunhão. E começando aqui o nosso Bom Dia, Bom Jesus, com a palavra, iluminados aqui pela palavra do Senhor que o Padre José Vicente leu pra gente e trouxe esse início de conversa do Bom Dia, Bom Jesus. A gente pede aqui ao nosso convidado de hoje que veio cantar com a gente. Fique à vontade aqui, seja bem-vindo, ótimo dia e vamos ouvir o que você preparou pra gente. Vamos lá. Bom dia a todos. Vamos cantar junto? Por entre aclamações, o Senhor ressuscitou, o Senhor ressurgiu, ao toque da trombeta. Adoremos a Deus, louvores. Por entre aclamações, Ele virá. Adoremos a Deus, louvores. Por entre aclamações, Ele virá. Amém. Amém. Obrigada desde já pela sua participação, viu, Tarcísio? Daqui a pouquinho a gente ouve mais um pouquinho aqui da música que você trouxe pra gente. E a gente continua o Bom Dia, Bom Jesus, ouvindo aqui um pouquinho das palavras do Padre José Vicente, trazendo essa temática da sinodalidade. Padre, a gente já conversou sobre esse assunto há algum tempo atrás, aqui no programa Bom Dia, Bom Jesus, no início lá do período do sínodo, né? Que o Papa Francisco abriu e que agora ele prorroga aí para essa reflexão, esse aprofundamento. Como o senhor disse no começo do programa, não é um tema novo, né? Não é uma novidade, é um despertar. Por isso hoje a gente traz o tema da sinodalidade como um despertar, algo que a igreja já pratica, já faz, mas nesse momento um despertar para todos, um chegar mais longe, falar com mais pessoas, né? Abrir as portas mesmo e caminhar todo mundo junto para um futuro, para uma construção de comunhão, de missão, de participação. E o senhor falava, refletindo um pouco sobre a palavra que o senhor leu para a gente, que o maior é aquele que serve, né? Então, quando a gente fala de sinodalidade, a gente não fala de chegar na frente, de poder, de vencer, de ganhador. A gente fala de caminhar juntos, né? Todo mundo junto, um cuidando do outro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre quando a gente traz o tema da sinodalidade, é pensar no nosso papel de eu estou caminhando junto com a minha comunidade, com os meus amigos, com a minha família, com a minha igreja, ou eu estou correndo na frente, ou eu estou ficando para trás. Esse pensar de não preciso estar no poder ou acima de ninguém, eu tenho que estar junto com as pessoas. Pois é, Valquíria, a questão, né, da sinodalidade, o caminhar junto, realmente a igreja quer trabalhar essa temática no sentido de não ter quem manda, né, e quem obedece, que é um pouco da realidade então de poderes, né? Então você manda e eu obedeço e assim vai. Na igreja, então a proposta é realmente estar junto. Ninguém manda e ninguém obedece. Todos nós fazemos o caminho e fazemos o caminho, né, com aquele que é o caminho, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no trecho do Evangelho que eu trouxe hoje, Jesus vai dizer: eu estou no meio de vós como aquele que serve. Então fazer o caminho é servir, né? Então acho que é nesse sentido que então vem a reflexão, né, sobre o sínodo. Lembrando também o discípulos de Emaús, né? Se a gente pensar um pouco aqui, trazer os discípulos de Emaús, quando Jesus, o ressuscitado, ele aparece, ele se coloca junto no caminho, né, dos discípulos. Ele vai junto, fazendo o caminho com eles, e nesse caminho vai conduzindo, né, então as reflexões, e vai amadurecendo, até levar os discípulos a abrirem os olhos, né? E é interessante que Jesus não impõe, né? Como ressuscitado, ele se coloca no caminho e vai trabalhando com os discípulos
no sentido de pergunta por quê, né? Ele vai entrando na conversa deles, né? Questionando. Então, o que vocês estão discutindo pelo caminho? Por que vocês estão tristes? E assim ele vai, então, conversando e vai, então, provocando um amadurecimento no caminho com os discípulos. Ele se coloca junto. Essa é a preocupação, então, do Papa Francisco, então, nessa igreja sinodal, de que todos nós nos coloquemos no caminho. E, no caminho, saber escutar uns aos outros. Uma das questões do sínodo é a escuta. Ouvir, saber ouvir. Né? Por isso que tira essa questão também de poder, essa questão de domínio, porque muitas vezes tem a questão de quem acha que sabe, né? E quer mandar, quer impor, né? Mas no caminho é construir juntos. O senhor falou sobre o escutar, né? O sínodo, ele iniciou com uma fase de escuta e escuta de todos, né? As igrejas particulares, as dioceses tiveram essa oportunidade de oferecer, né, essa escuta, de ouvir o que as pessoas entendem sobre a igreja, desejam, gostam, não gostam, enfim, colocando ali mesmo a sua voz e a igreja escutando. Agora já estamos numa terceira fase, se não me engano, que já é a fase continental, né? As fases nacionais também já concluíram aí as suas escutas. Agora os continentes estão também ouvindo tudo aquilo que foi captado lá, né, nas dioceses e comunidades, para então se preparar para os próximos passos do sínodo. Quando o senhor fala de escuta, poderíamos falar que esse é um desafio e uma oportunidade? Exato, é um desafio, né? O saber escutar, é um aprendizado. Nós temos que aprender a escutar, porque é a ação de Deus. Deus escuta a voz do seu povo, né? Então, é interessante a gente, né, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, então, perceber que Deus escuta o clamor do povo, Deus escuta o grito do seu povo, né? Então, é um aprendizado, porque se Deus, que é Deus, Ele escuta, né, a voz do povo, então que nós também aprendamos a escutar uns aos outros, né? E é esse grande ensinamento também do sínodo, saber escutar. Escutar a voz de Deus, sobretudo, né? Porque muitas vezes a gente também quer, talvez, falar mais do que ouvir, né? Isso é nas nossas relações, assim, e talvez a gente transmite isso, transporta isso também para a relação com Deus. Então a gente quer falar com Deus, falar e não escutar. É necessário escutar a voz do Espírito. Então a oportunidade de a gente estar aprendendo a ouvir o que Deus também nos fala no coração, e aquilo que Deus nos fala no coração é a ação do Espírito, e assim vamos então construindo a nossa relação. Deus, homem e homem, né? Então a relação de irmãos, fraterna, e a relação em Deus, numa relação de escuta. Que a gente possa pensar então um pouco hoje, nesses próximos dias aí dessa semana, como está a nossa escuta, né? Estou aberto a escutar o outro, o amigo, o irmão, né? Então que a gente possa pensar um pouquinho nisso, mas para isso... Essa é uma dificuldade em família, né? Exatamente. Muitas vezes, então, é em questão da relação, de saber ouvir um ou outro dentro de casa, marido, mulher, pais e filhos, irmãos, né? A criança, né? Às vezes a criança chora demais, grita demais, e a gente tem a dificuldade de ouvi-la, e às vezes é só um pedido de socorro e que a gente não está entendendo, né? Bom, vamos ouvir um pouco mais de música por aqui no Bom Dia, Bom Jesus, para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração derrama a tua graça. Chuva de graça pedimos a ti. Chuva de graça derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar derrama. Chuva de graça pedimos a ti. Chuva de graça derrama em nós.
chuva de graça nesse lugar, derrama. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração derrama a tua graça. Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça nesse lugar, derrama. Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça nesse lugar, derrama. Todos os dias, o Santuário Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé celebra a Santa Eucaristia. Venha encontrar-se com Jesus na Sagrada Comunhão. Todos os dias, às 3 horas da tarde, com transmissão pela Rede Bom Jesus. Aos domingos, as missas presenciais acontecem às 6h30, 8h30 e 10h30 da manhã. À tarde, às 3 e às 6 horas. E ainda às 8 horas da noite. Venha viver a sua fé e renovar a aliança com Cristo Jesus. Evangelizar é comunicar a boa nova. Rede Bom Jesus, viva a evangelização! Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Muito obrigado mais uma vez à música que anima aqui o nosso Bom Dia, Bom Jesus, participando com a gente. E hoje nós estamos falando sobre o tema da sinodalidade, um despertar para a comunhão, missão e participação. Um tema que nós já conversamos há algum tempo aqui, quando iniciou esse período do sínodo, né, que o Papa Francisco abriu, acho que foi em 2021, com pretensão de terminar em 2023, mas parece que agora o Papa Francisco já prorrogou, terá mais um período ainda até 2024 dessa conversa, desse despertar, né, com relação ao tema do sínodo, comunhão, missão e participação. Verdade. O Papa percebeu que 2 anos é pouco para escutar toda a igreja. Então ele está... eu acredito que ele agora também ele está colocando assim, sem preocupação de término. Exatamente. O que eu tenho ouvido, né, nas reflexões, nas notícias que falam sobre o sínodo, é que é assim, uma reforço na mentalidade sobre sinodalidade, aquilo que a gente falava no início. Não é uma prática nova, não é um assunto novo, não é uma reflexão nova, né? Uma coisa, um exercício, um trabalho, uma missão, uma participação, a comunhão da igreja, que já acontece, mas nesse momento um despertar para que isso não adormeça, né? Para que isso frutifique e caminhe mesmo, né? Para resultados, para os bons frutos, né? E para uma igreja que une, que caminha junto, que é aquilo que o sínodo quer dizer. Caminhar juntos, não na frente, não atrás, não com um poderoso, com um ganhador, com um vencedor, com um líder, mas sim com todos juntos, caminhando com aquele que é o caminho, como o senhor disse também no início do programa, né? Quando a gente fala de sinodalidade, de caminhar juntos, o maior exemplo e a maior reflexão é o exemplo de Jesus que o senhor leu aí no início do programa também, né? O que essa mensagem do início do programa, quando a gente fala de servir, o que Jesus reforça para a gente no seu Evangelho?
Porque a questão, quem quiser ser o maior, seja aquele que serve, né? Essa é a proposta mesmo. Então, é servir. E é interessante porque servir não é que alguém serve porque o outro é menor, então precisa ser servido, não. O serviço é algo partilhado. Eu sirvo, mas você também serve, né? E nesse servir é que a gente vai construindo o nosso caminho. Então é servir uns aos outros. Essa necessidade não é para dizer que tem o maior e tem o menor, né? Tem aquele que serve e tem aquele que é servido. Mas na realidade, dentro de uma igreja dialogal, é uma igreja onde todos então participam e todos se servem. Não se servem então uns aos outros. Falando de uma forma mais prática, padre, não sei, mais didática de repente, quando a gente fala em servir, né, em caminhar juntos e todos a serviço, e o senhor fala, não tem o que sabe mais, o mais poderoso, o menor ou o maior. A gente podia falar dos dons, dos talentos, né? Eu presto um serviço, eu estou a serviço naquilo que é um dom, que é um talento, e o outro também com o seu. Por isso as diferenças se complementam. E aí é que está a riqueza, né? A riqueza está nesse complemento, onde cada um coloca as suas experiências, coloca os seus dons a serviço. Então a complementariedade vai se dando e vai então acontecendo o crescimento, vai acontecendo aí então o progresso, né, nesse caminho, que é o caminho de Emaús que eu citava, onde Jesus vai fazendo o caminho com eles e vai despertando no coração deles, né? Então esse desejo realmente que vai fazendo arder o coração até os olhos se abrirem, né? Então é um crescer que vai acontecendo no processo dialogal. Então, quando a gente fala de sinodalidade, de processo dialogal, a gente pode falar que é um processo de aprendizado, constante aprendizado, enquanto eu caminho junto, eu escuto, eu coloco o meu dom a serviço, respeito e recebo o dom do outro também em forma do servir. Exatamente. É um processo de aprendizado? Exatamente. Eu aprendo, né? E ao mesmo tempo que eu aprendo, eu ajudo o outro também, né? É uma troca, né? Como eu digo assim, ensino e aprendo. Que a gente tenha então esse olhar, esse despertar, né? Para colocar o nosso dom, o nosso talento a serviço, caminhar junto com o nosso irmão e também aprender. Também estar aberto à escuta, que foi o que a gente falou no início do programa. Também estar aberto a aprender, também estar aberto a ensinar. Isso é um caminho que eu chamaria, né? É um caminho para a santidade, né? É o caminho de ser santo. Imagina você estar num processo de escuta, estar aberto a ouvir, ao mesmo tempo, né, aberto a aprender. Né? Então você vai tendo nesse processo um processo de santidade que é necessário para saber escutar e para poder também ensinar. Não significa que é fácil, né, padre? Não é um caminho fácil, mas é um caminho que nós devemos aprender, fazer. Mas é um caminho de construção, né? Construção. É fazendo que se aprende. Então, acho que nesse sentido a gente tem que estar aberto, né? Que sejamos então abertos a esse processo de construção, esse despertar, né, para comunhão, missão e participação. E nós estamos nos encaminhando aqui para o final do programa de hoje, mas é claro que a gente, antes de encerrar, a gente tem um momento da nossa oração do dia. E a nossa oração do dia é por você que nos acompanha, por você que tem aí as suas intenções no seu coração, por você que é aniversariante da semana, aí dizimista aqui da Paróquia Bom Jesus de Tremembé. Obrigado pela sua confiança, obrigado pela sua participação, pela sua missão, né, por essa comunhão conosco aqui. Você que é aniversariante dessa semana, parabéns para vocês. Nossa oração é pela sua vida, pela sua saúde, pela sua alegria e pelo seu caminhar junto conosco. Então vamos rezar junto com o Padre José Vicente a oração do dia. É interessante, né, que o ser dizimista é um ser em comunhão e participação,
né? E missão. E missão. Missão, comunhão e participação. Então, o ser dizimista está dentro desse contexto sinodal, né? Então, o dizimista, ele participa, ele exerce a sua missão, porque a igreja é missionária e ele com o dízimo colabora, e participação, ele está participando, né? Então é interessante nisso. Gratidão a você, dizimista, parabéns, né? Muita luz, muita saúde para vocês que vivem essa comunhão, essa missão e essa participação na nossa comunidade. E vamos fazer então a oração. Eu trago aqui a oração do sínodo mesmo. Já que estamos falando de sínodo, então vamos trazer a oração do sínodo. E a oração, então, se diz: o Espírito Santo, eis-nos aqui, diante de vós, reunidos em vosso nome. Nosso defensor, vinde, ficai conosco, tomai posse do nosso coração, mostrai-nos o destino, caminhai conosco, conservando-nos em comunhão. Ai de nós, pecadores, se cairmos na confusão, não o permitais. Iluminai a nossa ignorância, libertai-nos da parcialidade. Senhor, que dais a vida em vós, a unidade convosco, a verdade e a justiça, em marcha até a vida sem ocaso, nós os suplicamos. Vós que soprais onde e como desejais, a todos, dando a possibilidade de passar com Jesus ao Pai, nós os adoramos agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus e sobre a sua família a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Padre José Vicente, pela oração do dia, trazendo aí a oração do sínodo, né? Esse momento de escuta da nossa igreja, e que a gente também tenha essa preocupação de estar aberto à escuta. Muito obrigado pela sua companhia, e semana que vem estamos de volta aqui no Bom Dia, Bom Jesus. Ótimo dia para o senhor. Ótimo dia, Valquíria. Ótimo dia, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela rede Bom Jesus. E estamos encerrando aqui o Bom Dia, Bom Jesus. Eu agradeço você pela companhia. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Rede Bom Jesus, para você acompanhar sempre que sai um vídeo novo, ativando aí também as notificações. Um abraço para você, um ótimo dia. E nós encerramos aqui cantando para a gente, para encerrar o Bom Dia, Bom Jesus. Obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Obrigado, Padre. Obrigado a todos. E vamos lá cantar um pouquinho para a gente começar a semana. Sei que o seu coração dói, sei que o mundo lhe destrói. Não se entregue assim, irmão. Vale a pena viver, nova vida viver. Vem, deixe tudo para trás, sim. Nova vida você vai ganhar se a Jesus se entregar. Vale a pena tentar, vem experimentar o amor de Deus em mim. Está também em você. Está vivo em nós, tem um nome, é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. Ele veio nos dar a paz, seu amor é demais. Está vivo em nós, tem um nome, é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. Obrigado, gente.